Olá pessoal, hoje 29 de janeiro de 2021, estamos aqui com uma matéria da revista Sociedade Militar, em que o título é Militares da Aeronáutica acusam o Ministério da Defesa de discriminação no que diz respeito à política de cursos e gratificações para graduados. E eu li essa reportagem, muito interessante por sinal, realmente aqui o principal ponto dessa matéria é que é apontado conforme a portaria 86 do MD, aquela portaria do Ministério da Defesa que regulamenta os cursos, que à luz daquela portaria, está aqui um quadro resumo, tá? Os cursos de altos estudos, que é a principal divergência que foi criada por essa lei perversa, por causa do aumento surreal dos percentuais de altos estudos, e essa implantação aí, trocando os pés pelas mãos, que a FAB e a Marinha fizeram, dos cursos de altos estudos, está definido aqui, tem um anexo para cada portaria, para cada força, lá na portaria, e a Marinha pode fazer altos estudos a partir de primeiro sargento. Isso aqui está lá na portaria, quem quiser conferir, vou deixar o link da portaria também, eu já mostrei ela aqui. Altos estudos 2 a partir de segundo sargentos, tá? E o aperfeiçoamento como já era feito a partir de terceiros sargentos. Tá? O Exército pode fazer o altos estudos 1 a partir de primeiro sargento. O altos estudos 2 também ficou como primeiro sargento, ou seja, perde um pouquinho em relação à Marinha já. E o aperfeiçoamento a partir de terceiro sargento também. Na prática, eu ainda não vi notícia alguma do Exército implantar o curso de altos estudos 2 para primeiro sargento. Pelo que eu consegui de informação, a princípio ainda é subtenente, na prática. Mas a portaria já autoriza. Agora, no caso da aeronáutica, o altos estudos 1 só pode ser feito como sub, nem que a aeronáutica queira fazer o curso de altos estudos 1 para primeiro sargento. Está vedado na portaria, tem que alterar a portaria. Curso de altos estudos 2 somente primeiro sargento, assim como no Exército. E na prática o curso de altos estudos 2 nem existe ainda. E o curso de aperfeiçoamento colocaram como terceiro sargento. Mas aquilo que a gente está vendo que está acontecendo na prática, isso agora, está sendo para segundo sargento. Tá? Antes era só primeiro sargento, já bem antigo. Então eu resolvi colocar isso aqui em números. Tá? O pessoal fala aqui de uma diferença de, por exemplo, aqui, ó, em relação ao curso de altos estudos 1 para primeiro sargento. Tá? Daria uma diferença de R$ 1.535 por mês, né? E por volta de R$ 20 mil por ano. Tá? Eu resolvi colocar na ponta de lápis com um pouco mais de detalhe, fiz aqui uma planilha que eu vou explicar bem rapidamente, até mesmo para a gente não entrar em muitos detalhes, e também porque, como não tem todas as informações oficiais ainda, pode ser que esses números ainda tenham uma leve imprecisão, mas já dá para ter uma boa noção do cenário. Então eu fiz aqui diversos postos ou graduações conforme a evolução da carreira de cada força. Tá? E aqui eu levei em consideração os principais adicionais, não entrando naquele negócio de compensação orgânica e tal, que não vem ao caso, mas soldo, disponibilidade, eu usei disponibilidade mesmo para exemplificar o cenário antes da mudança do adicional, logo depois da implantação da 13954, mas antes de mudar os percentuais da habilitação, para que fique mais fácil não entrar nas complicações de tempo de serviço, que é uma variável muito maior. Adicional militar, o adicional de habilitação eu coloquei aqui, aí pode ver que algumas graduações têm mais de uma possibilidade de adicional de habilitação, que é conforme a evolução. Por exemplo, aqui o militar como 2S, ele faz o curso sai da escola com formação e faz o curso de especialização. Então, durante algum tempo, ele vai ser um 3S ganhando formação, depois vai ser 3S ganhando especialização. Tá? E aí calcula-se aqui o valor da habilitação e um total aqui. Eu vou ocultar algumas colunas para que fique mais fácil de ver. Tá? E aqui nós temos aqui
conforme a evolução. De onde é que eu consegui esses tempos aqui? Cada força aqui tem um tempo em meses e um tempo em anos, para a gente ficar mais fácil de visualizar, com uma letra um pouquinho mais fraquinha. E é conforme a evolução. Como existem as diferenças peculiares de cada força, por exemplo, na Marinha, no quadro principal deles, que é o quadro de praças da Armada, e também o quadro de fuzileiros navais, eles entram nas graduações inferiores. Eles entram lá na escola de aprendiz de marinheiro, de soldado, e vão galgando ali marinheiro, soldado, cabo, para depois chegar em sargento. Então eu fiz 2 cálculos para a Marinha, um contemplando aqui o quadro técnico, que eles têm uma situação um pouco mais parecida com a FAB e com o Exército, né, que eles fazem um ano de escola no CAA e depois entram como 3S técnico. Tem uma mudança de quadro, tem uma avaliação para ver se eles vão ser promovidos e tal, mas só para fazer uma coisa mais compatível. No Exército também temos uma situação parecida, porque a carreira deles vai até oficial QAO. Então considerei aqui o caso, que são poucos, mas existem alguns casos em que o subtenente não é promovido, mesmo fazendo chacal. E comparação aqui com a FAB. Tá? Esses tempos aqui eu consegui de portarias que definem os interstícios, ou então outros documentos, por exemplo, no documento da Marinha aqui, ele compara os interstícios anteriores com interstícios que eles estavam planejando em decorrência da Lei 13.954, e aí eu calculo quantos meses, eu não levei em consideração aqui férias ou 13º, tá? Só a evolução normal, 12 remunerações por ano. Então, a gente vê aqui, eu calculo um total de patrimônio que é recebido a título de remuneração durante o tempo de serviço, no caso 30 anos, para o cenário anterior a 13.954. Então nós já tínhamos aqui, no caso aqui eu vou usar da Marinha aqui com asterisco, né, recebi um pouco menos, né, a carreira normal deles por causa de passar pelas graduações inferiores. Mas se considerar aqui um cenário parecido, 2.600.000 é muito pouco, né, para trabalhar 30 anos para ganhar 2.600.000. O EB já ganhava um pouco mais de 2.700.000 e a FAB é o que já ganhava menos, 2.600.000 também. Porém, era uma diferença até pequena, por exemplo, da FAB da Marinha, de 2.659 para 2.633. Certo? E aqui embaixo eu fiz um quadro já contemplando uma nova realidade de tempos de permanência em cada situação de pós-graduação com adicional de habilitação. Tá? E fiz a mesma coisa aqui. Então nós vemos aqui que a Marinha, em 35 anos, então o valor fica maior porque são 35 anos, já acumula um patrimônio substancialmente maior que o da FAB, como podemos ver aqui. Ó, de 4.100.000 para 3.800. Ou seja, aquela diferença que era na casa dos 30.000 já foi para 300.000. Que é mais ou menos aquilo que o colega falou ali, 20.000 por ano, ao longo de alguns anos dentro da graduação, não podendo fazer cursos porque não é previsto, vai ficar uma diferença maior. O EB, aqui como foi o que eu menos consegui informações oficiais, então com base em palestras em que eles planejavam acrescentar um ano em cada graduação e mais tempo nas graduações menores de 3S, até saiu perdendo. Mas veja que a diferença aqui, ó, como é que aumenta. Então isso mostra que realmente a portaria do MD, a gestão do Ministério da Defesa com as 3 forças, realmente é muito discriminatória. Sim, existem as diferenças entre as carreiras nas 3 forças. Porém, isso está sendo agravado, primeiro, por essa ideia doida de fazer esses percentuais malucos aí do adicional de habilitação, e segundo, por essa discriminação na portaria do Ministério da Defesa, que bateu o martelo que essa força só pode fazer o curso em outra graduação mais acima, enquanto a outra pode fazer mais abaixo. Porque, por exemplo, se a FAB pudesse fazer como um S, o curso de altos estudos 1, e se a FAB quisesse implantar, poderia chegar junto ao valor aqui da Marinha. E a mesma coisa, a situação parecida com do Exército. Tá? Isso prova que tem muita coisa errada nisso tudo. Beleza, gente? Então é isso aí, eu ouvi falar desse assunto, eu queria falar também para reforçar essa ideia, para que nós tenhamos sempre em mente o grande número de perversidades que foram implantadas com essa lei. Beleza, pessoal? Fora isso, um bom final de semana para todos e até semana que vem.
Não há mais novidades para hoje. Vamos ver se semana que vem surge alguma coisa de novo. Valeu!